passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Quando se usa o termo mulher para uma mulher naquela época, né, quer dizer ou princesa ou rainha. Para você pensar. Então, quando Jesus usou o termo mulher para Nossa Senhora, ela não tinha como ser princesa, então usou o termo como rainha, né? A rainha é aquela que se importa com seus súditos. A rainha sempre vai ver a necessidade dos seus súditos. A rainha sempre vai correr atrás para satisfazer as necessidades do seu povo. Maria é rainha, né? Tanto é verdade que naquele momento ela olha para os servos e fala o que para os servos? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, ordem da rainha. A rainha determina, né? E as coisas acontecem, né? E Jesus é o portador da graça. Então, naquele momento, ele diz: encha ali as talhas de água, né? Olha que coisa mais estranha, né? E devia preocupar. Sabe por que devia preocupar? Primeiro, o poço não ficava no quintal. Segundo, não tinha mangueira para levar água para encher as talhas. Terceira coisa, né? Devemos pensar assim: o poço ficava fora da cidade. Fora da cidade. Por quê? Por causa de questão de higiene, né? Então tinha que ficar um lugar mais afastado para não ter contaminação da água, né? E aí não tinha balde grande, era só uns vasos de barro que eles buscavam água. Então para pensar que complicação foi buscar essa água. Só que aí você para pensar, pior ainda, eram 600 litros d'água. 600 litros d'água, né? Imagina encher uma caixa d'água de 500 litros nossa, 600 litros nossa, para ver o tempo que gasta com água ali. Agora imagina você ir lá no poço buscar e despejar, lá no poço buscar e despejar, né? Tem a palavra de Deus que diz assim, os Salmos: ao ir se vai chorando, levando as sementes, ao voltar se volta cantando, trazendo os feixes. Olha que bonito, né? Quer dizer, o sofrimento foi tamanho de ter que buscar água, trazer e encher as jarras, e buscar e trazer. Deviam estar lamentando: nossa, mas que peso, mas para que isso tudo? Para que esse exagero? Para dizer que com Deus tudo é exagerado. 600 litros de vinho, né? As talhas estavam cheias de água até a boca. Aí aqui a gente olha um detalhe espiritual, né? Quantos são os dons do Espírito Santo? 7, né? Quantas talhas tinham cheias de água até a boca? 6. Cadê a 7ª talha? Por quê? Porque quando o Espírito dá, tem que ser tudo em plenitude, mas está faltando uma talha. A 7ª talha estava cheia de água também, cheia da graça de Deus. Quem é que estava cheia da graça de Deus ali? Nossa Senhora. Nossa Senhora é a 7ª talha, cheia da graça de Deus. Da mesma forma que as outras talhas estavam cheias de água, e Jesus transforma num vinho novo, o vinho da alegria, a plena alegria, um vinho que tem que ser sorvido na hora. É um vinho novo, é um vinho daquele que não pode deixar para tomar depois. É um vinho que você não pode beber daqui uma semana, senão ele azeda, né? É vinho novo, um vinho bom, mas um vinho novo, um vinho jovem, que tem que ser sorvido naquele momento. A graça de Deus não é para depois, é para agora. A bênção de Deus na nossa vida não é para daqui a pouco, é para você experimentar agora. Tanto que São Paulo aos Coríntios vai dizer assim: não deixe passar despercebido a graça de Deus. Se Deus te dá a graça para hoje, é hoje que você tem que experimentar essa graça. Se a salvação é para você, é para hoje a salvação. Se a bênção vem para a tua vida hoje, é para hoje a bênção, não é para amanhã. Então por isso que o vinho é novo e deve ser bebido agora, não é daqui a pouco. Encher da graça de Deus é encher da graça de Deus hoje.
amanhã não sabemos, mas hoje eu estou na graça de Deus, hoje eu estou na presença de Deus, hoje eu estou cheio daquilo que tem de melhor que vem de Deus. Mas quando a gente olha Jesus, vemos que ele trouxe 6 apóstolos, né? 6 apóstolos, mas os dons do Espírito Santo são 7, né? E apóstolo significa aquele que se importa com o povo. Apostolado é aquele que sai de si e vai ao encontro daquele que precisa. Todos devemos sermos apóstolos, sair de nós mesmos para irmos ao encontro de quem necessita, fazer um apostolado. E Jesus é o portador de toda a bênção, ele é apóstolo por excelência, vamos dizer dessa forma. Ele é aquele que sai de si e se derrama para o outro, ele sai de si e dá a graça para o outro, ele sai de si e se importa com aqueles que estão sofrendo. Aquele que está com fome, ele dá pão, aquele que está com sede, ele derrama água, aquele que precisa de alegria, ele dá o vinho, aquele que precisa de saúde, ele concede a saúde. Ele é apóstolo por excelência, quer dizer que se importa com o outro, que sai de si e vai ao encontro do outro. Ele é o 7º que estava faltando dos dons, só que dele provém todos os dons. De tanto que Jesus mesmo vai dizer: eu vou para o Pai, e indo para o Pai, vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. Ele é o portador dos dons que vem do Espírito. Então, ele envia o Espírito Santo. Então, por isso que Jesus com Maria, naquele momento, cheios da graça que estão, eles transmitem a graça para quem precisava. Eles não deixam os noivos ficar sem o vinho, eles não deixam os noivos ficar sem alegria, eles não deixam o povo de Deus sofrido ficar sem plena alegria. Por isso que compensa ir até a mãe, e a mãe vai até o filho. Não consta na história que alguém tenha pedido para Nossa Senhora uma graça, não tenha alcançado. Se a graça for para o bem da pessoa, a graça é alcançada, a bênção acontece. Se for para o bem, se for para o mal, e Nossa Senhora sabe, Jesus sabe, a graça não acontece. Lembra sempre isso: se for para o bem, a graça acontece. Então, por isso que o convite para nós hoje é para não deixarmos a graça de Deus passar despercebido. E quando Deus nos dá a bênção, Ele nos dá em abundância. Precisava de 600 litros de vinho? Não precisava, bastaria talvez uns 100 litros, né? Mas no entanto, quando o Senhor nos dá, Ele nos dá em abundância. A bênção é em abundância, a graça é em abundância. Então, irmãos, que nos alegremos nesse dia e que possamos ir ao encontro do Senhor. Saiamos de nós mesmos e sejamos apóstolos, sirvamos com alegria, para que a graça aconteça tanto na nossa vida, mas também na vida daqueles que mais precisam da presença de Deus. Jesus, manso e humilde de coração. Diocese em Evangelização.